Então, como eu disse, né, vamos continuar aqui com o exemplo. Por exemplo, quem que seria o domínio da seguinte função? Só para lembrar exatamente o que eu determina. Tá, e grafica o domínio da função, e vamos colocar aqui uma função fxy, e digamos que essa função seja da forma, por exemplo, 1 dividido por y menos raíz de x, tá? Bom, vamos ver a solução, né? Denote. Vamos denotar por c a essa função f de x, y, tá? A gente pode colocar no lugar de denote, nós podemos colocar aqui a função c igual a está bem definida. Quando que estaria essa função bem definida? Essa função está bem definida se acontece o quê? Observe qual que é a forma da função. Ela tem duas raízes, né? Então ela estaria bem definida se a primeira, né? Ou seja, y menos raiz de x é um número maior ou igual que zero. Não, né? Teria que ser estritamente maior que zero, certo? Porque se ela for igual a zero e a gente coloca lá no denominador, nós teríamos uma expressão da forma 1 sobre 0. E isso daí, né, está indeterminado, né? Então nós não podemos colocar que a expressão seja maior ou igual que 0. Tá? Então aqui seria, só para lembrar, maior que 0, certo? E além disso, né, o x teria que ser maior ou igual que 0. Agora, por que o x pode ser maior ou igual que 0 e não pode ser estritamente positivo? Observe que se o x por um instante for 0, né? Se x é igual a 0, então o que acontece na função? Seria f de 0 igual a y igual a 1 sobre raiz de y menos raiz de 0. Aí teríamos 1 sobre raiz de y. Então, observe que a função f, né, ainda vai depender do y, certo? Então não dá problema ter colocar, né, a hipótese de que x seja maior ou igual que 0, certo? Então, pelo que acabamos de ver, né, então x de fato pode ser maior ou igual que 0. Daí, então, essa aqui seria equivalente ao quê? Essa aqui seria equivalente, bom, isso aqui implicaria que o y seria maior que x, né? E o x continuaria sendo maior ou igual que 0, certo? Agora, quem que seria o domínio, né? Então, aqui o domínio, né, da função seria o conjunto de x, y que estão em R2, certo? Tal que o que deve acontecer aqui? Tal que y é maior que raiz de x e x é maior ou igual que 0, certo? Só que observe o que a gente está escrevendo aqui. No momento que a gente escreve que o y é maior que raiz de x, para essa expressão ter sentido ou estar bem definida, significa o quê? Que o x tem que ser maior ou igual que 0, né? Então, essa segunda condição que a gente está colocando aqui, né, está sendo redundante, né?
porque a primeira, né, já está de forma tácita, né, colocando aquela condição. Tá? Então, observe que vamos colocar aqui uma pequena observação, tá? Observe que y maior ou igual que x implica que x tem que ser maior ou igual que zero, né? Certo? Então, como nós temos que justamente a primeira expressão já está tendo, né, a informação, ou já está dizendo para nós, né, que o x tem que ser maior ou igual que zero, então nós podemos, né, excluir essa condição daqui, né? Tá? Bom, excluir entre aspas, né? Porque de fato a gente não está excluindo, não, só que como está sendo uma informação redundante, né? A gente pode tirar ela dali, tá? Ok? Então nós já temos aqui quem que seria o domínio da nossa função. Agora, bora lá, vamos graficar quem que seria esse domínio. Nós teríamos aqui o Seixas, que seria o outro, né? Aqui teríamos x, certo? Então, como que a gente grafica isso? Temos aqui uma desigualdade, né? Y raiz de x, certo? Se por um instante a gente imagina que esse sinal for igual, né? Nós teríamos y igual raiz de x. Como que a gente grafica essa função? Nós sabemos que essa função é uma raiz quadrada, né? Seria um negócio assim, certo? Agora, sabemos que, né, da inequação, sabemos que o x é maior ou igual que zero, certo? Então, todo o que está desse lado aqui, né, não vai ser parte da gráfica de nossa região, né, de nosso domínio, certo? Por que não vai ser? Porque justamente, né, essa condição que estamos pegando daqui, né, que o x seja maior ou igual que zero, impede, né, que a gente possa escolher pontos que estão aqui, né? Então, nada do que está desse lado daqui, né, vai ser parte do gráfico de nosso domínio, né, ou da região, né, que representa nosso domínio. Então, quais que são as outras condições que a gente pode ver aqui? Observe que daqui, né, outra coisa que a gente pode deduzir, né, é que o y tem que ser um número maior que zero, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma raiz, né? Certo? E a raiz nós sabemos que é maior ou igual que zero, mas devido a esse fato de ser estritamente, né, positivo, né, isso implica que o y é maior que zero, né? Portanto, todo o que está embaixo, né, seja aqui, né, não vai poder ser também parte da gráfica de nosso domínio, certo? Então, as únicas regiões que a gente tem aqui são essa daqui, né, e essa outra daqui que está de vermelho, né? A região verde e a região vermelha. A pergunta seria, qual que seria a nossa região, né? Então, para isso, a gente pega um ponto. Vamos pegar um ponto que seja mais ou menos conhecido, né? Um ponto que esteja, sei não, pode ser aqui no vermelho, tá? Bora lá, vamos ver um ponto, digamos que x seja 1, certo? 1 aqui. E que nosso y seja, sei não, pode ser um 200, né? Tá? Então, se daí, né, temos que o x vale 1 e o y vale 200, né? Então, bora lá, vamos ver se qual seria a nossa, se de fato, né, a vermelha é nossa região, né? Se não for assim, né,
Se esse ponto aí não satisfaça a desigualdade, significa que a vermelha seria a nossa região, né? Ou não, a gráfica de nosso domínio, né? Tá. O y vale 200 e o x vale 1, né? Então daí teríamos que 200 é maior que 1, né? E de fato isso aqui é verdade, né? Portanto, a região, né, que representa a nosso domínio, ou a gráfica de nosso domínio, né, está dada, né, por essa daqui, né? Por esse gráfico daqui, né? Esse aqui seria o domínio da nossa função, certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não ver, vamos ver outro exemplo. Professor, Diga. tirar uma dúvida. Para a gente validar essa questão do domínio, eu poderia usar qualquer número acima de zero, né? Sim, sim. A única coisa que estou pedindo aqui que seja de fato um número que está em uma das duas regiões, né? Tá? A única coisa que o truque, né, entre aspas, precisa, né, que você tenha certeza que esse ponto está em uma dessas regiões, ou está na vermelha ou estava na de cor verde que eu tinha colocado aqui, né? Tá? A única coisa que o truque pede, né, é que de fato você tenha certeza absoluta de que esse ponto está em uma dessas duas regiões. Se você não tem a certeza disso, tem que procurar outro ponto, tá? No qual, né, você tem essa certeza de que está realmente nessa região, né? Tá? Se você não tem essa certeza e coloca o ponto, você pode errar aí bom, entre aspas, o truque vai errar aí para poder definir, né, qual que é a gráfica do domínio da nossa função, né? Professor, não entendi muito bem o que seria a região verde ainda. A região não é porque a região verde é que, olha aqui, nós começamos a fazer uma análise aqui. Quando a gente falou que o x era maior que zero, né? Significava que todo o que estava do lado dos x negativos, ou seja, isso daqui, não ia ser parte do domínio de nossa função, certo? Porque os x negativos, os x positivos só estão desse lado aqui, certo? Então todo o que está de amarelo não é parte da nossa região. Depois, quando a gente fez análises com respeito ao y, vimos que o y tem que ser estritamente positivo. Portanto, todo o que está com y negativo, ou seja, todo o que está para aqui abaixo, né, não vai ser parte da gráfica de nosso domínio, certo? Daí, então, as únicas duas regiões, né, do plano que estão ficando com nós, né, e que são candidatos para ser a gráfica de nosso domínio, são a que estava de vermelho e a que estava de verde. Só tínhamos essas duas opções, porque as outras a gente já tinha. Essa aqui não pode ser, essa aqui também não, essa aqui também não. Certo? Essa não pode ser. Sim, então, o traço em marrom é o gráfico de y maior. Tá, mas essa aí é só dessa daqui. O marrom é só dessa aqui. Sim, sim. Tá, o marrom é só isso aqui. A desigualdade, ela é mais do que só o gráfico dessa pequena função aqui. Sim, tá? sim. O que nós estamos procurando aqui é essa região, né, que vai representar o domínio. Então, depois de ter feito essa análise, só ficaram duas regiões, essa daqui e essa daqui. Então, nós temos que saber qual que dessas duas, né, são as regiões. E para isso, a gente pega um ponto, né, e a gente faz, respondendo também para o Jimmy, né, como eu disse, né, a gente tem que pegar um ponto que a gente tenha certeza absoluta de que esse ponto está em uma dessas duas regiões. Tá? Por exemplo, eu escolhi um ponto que estava aqui, né, eu escolhi o ponto 1 do centro, né, e de fato a gente verificou que esse ponto satisfaz essa desigualdade daqui. E portanto isso faz com que o gráfico do nosso domínio seja a parte que está de vermelho, né? Agora, se eu tivesse escolhido um ponto que está aqui, né,
na parte de verde, né? Digamos o ponto, vamos colocar o ponto 100,1, né? Certo? Esse ponto de fato está, bom, na Sim. verdade está bem por aqui, né? Então, bora lá, vamos ver aqui o que acontece na inequação. Aqui teríamos 1, 100, e esse aqui é 10, né? Então aqui a gente vê que, de fato, né, isso aqui não é verdade, né? 1 não pode ser maior que 10, né? Portanto, a região verde não representa a gráfica de nosso domínio, né? Ah, tá, entendi. Entendi. Tá? Tá, esses são, na verdade, esses são truques que a gente aprende na hora de estudar funções e inequações, né? Só que aqui estou relembrando, gente, certo? Bom, então vamos ver aqui outro exemplo. Tá? Para quem não lembra dessa parte aqui, tem que dar uma olhada aí nos livros de inequações, tá? Livros que possuam a parte de inequações. Ok, por exemplo, agora vamos ver outro exemplo aqui. A gente pode construir um exemplo. Tá, pode ser um assim, esse aqui também, com uma função trigonométrica gráfica, né? Quem que seria a região? Tá, gráfica. Determino o domínio. Tá. O domínio. Tá. E grafique o domínio. Determine o domínio da função f de x, y. E a gente pode colocar aqui. Vamos colocar aqui um marco seno, tá? E dentro, tá, a gente já colocou um monte vezes raiz quadrada, vamos colocar uma fração só, tá? Que fique um pouco mais simples. Um y sobre um x, tá certo? Por exemplo, aí, o que acontece nesse caso? De novo, né? A gente, o clássico seria seja, vamos chamar, no lugar de escrever f de x, y, né? Nós vamos escrever c, né? C vai ser igual ao arco seno, né? De y sobre x, certo? Bom, isto é equivalente a isto é equivalente a qual expressão é equivalente a isso? Sabemos que a função arcosseno é a função inversa do seno, né? Portanto, nós teríamos que o seno de c seria igual a y sobre x, certo? Agora, sabemos que esse seno, né, essa função seno, é conhecida que está entre que valores? Menos 1 e 1. E 1, né? Então sabemos isso, né? Então sabemos que a função seno, né, sempre está entre menos 1 e 1. Opa, e eu escrevi duas vezes menos 1. Certo? Então daí, se a função seno está entre menos 1 e 1, e esse seno, esse seno de c, sabemos que é igual a y sobre x, então daí teríamos que y sobre x está entre menos 1 e 1, certo? Então, no lugar de escrever daí, a gente escreve um então. Certo. Agora, temos que
ya temos aqui, né, a inequação. Uma vez que a gente conseguiu escrever a inequação, temos que analisar a inequação, né? Agora, como que a gente analisa essa inequação? Bom, aqui esse clássico também. Vamos a separar ela, né, em duas partes. Tá? Vamos escrever primeiro aqui logo. Teríamos menos 1 menor ou igual que y sobre x menor ou igual que 1. Isso aqui, né, é equivalente a escrever o que? Isso aqui é equivalente a escrever que nós teríamos que menos 1 é menor ou igual que y sobre x e que y sobre x é menor ou igual que 1, certo? Isso daqui é equivalente ao que? Nós temos aqui a expressão, né, y sobre x, e esse 1, né, está com sinal negativo. Como que passaria do outro lado? Então, esse cara daqui está com sinal negativo, certo? Então, do outro lado ele passa como y sobre x mais 1, né? E a outra inequação, né, nós teríamos y sobre x e esse cara está com sinal positivo e do outro lado passa com sinal negativo, certo? Feita essa conta, teríamos que a expressão aqui, né, vai dar que x mais y sobre x é um número maior ou igual que 0, certo? E da outra desigualdade, dessa daqui, teríamos que x menos y, certo? Não, desculpa, y menos x sobre x é um número menor ou igual que 0, certo? Bom, só para relembrar aqui, né, não cometam o erro de fazer o seguinte, né, y é menor ou igual que x. Tá, okay? Ou seja, esse x está aqui no denominador e aqui temos um 1, né? E o pessoal sempre sente a tentação, né, de tá dividindo, bora passar para multiplicar, tá? Aí você perde parte da solução, tá? O mesmo que acontece no caso real, né? A gente está usando as mesmas coisas que a gente vê em equações, tá? Então temos essa expressão aqui e uma vez que a gente já tem tudo escritas as condições, né? Essa daqui, daí fica fácil, né? Logo, ou daí, o domínio de nossa função seria o conjunto de pontos x, y que está em R2, tal que satisfazem essas duas condições daí, né? Quais são as duas condições? Que x mais y sobre x é maior ou igual que 0 e que y menos x sobre x é menor ou igual que 0, né? Certo. Muito parecido com o que a gente vê no caso de funções, né, reais, né? R sobre R. R que vai para R. Certo? Agora, se alguém pede para nossa gráfica, né, do domínio, como que a gente trabalha aí? Bom, novamente a gente faz aqui a análise de cada uma dessas inequações, né? Vou colocar aqui do lado, né, o gráfico da região, né? Opa, sim. X, Y, certo? Beleza, então bora lá, vamos analisar cada uma dessas inequações, né? De fato, a análise também não é complicada, não? Nós temos aqui a primeira inequação, x mais y sobre x maior ou igual que 0, certo? Isso aqui seria, se a gente tem essa inequação, isso aqui é equivalente ao quê? Quando a gente analisa essa inequação, temos duas situações aqui, né? Para essa expressão que está aqui ser maior ou igual que 0, né? Tem que acontecer o quê? Que x mais y
certo? Seja maior ou igual que zero e que aconteça que o x seja positivo, né? Ou pode acontecer também que x mais y seja menor ou igual que zero e que x seja um número negativo, certo? Por que a expressão que está no numerador pode ser maior ou igual que zero? Porque não dá problema que o numerador seja um número igual a zero, né? Mas se o denominador for um número igual a zero, aí sim daria problema, né? Por isso que o x, né, sempre é estritamente positivo ou estritamente negativo. Vou apagar esse x que está aqui, que está feio, tá? Certo. Ok. E analogamente a gente pode escrever aqui x, opa, era y menos x, né? Era y menos x sobre x menor ou igual que zero. Isso é equivalente a escrever o quê? Professor, por Diga. que se o denominador fosse igual a zero, daria problema? Porque a Quanto- função lá diz que pode ser Quanto é igual. 4 entre 0? Sim, é zero, só que Não, lá não é na zero. função... Isso não é zero, não? 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 É indefinido. É. Ah, tá. Beleza, beleza. Agora, então, y menos x sobre x tem que ser menor ou igual que zero, né? Para essa expressão que está aqui, né, ser menor ou igual que zero, o que tem que acontecer? Tá, tem que acontecer que... Bom, vai acontecer duas situações também aqui, né? Primeira, que se o y menos x for um número menor ou igual que zero e que o x seja um número positivo, né? Se o cara que está no numerador, né, é um número negativo e o cara que está no numerador é um número positivo, a divisão entre eles vai dar origem a um número que seja negativo, né? Ou, da mesma forma, y menos x tem que ser maior ou igual que é maior ou igual que zero e o x teria que ser negativo, certo? Certo, então aí temos quatro regiões para graficar, ok? Beleza. Então, observe que nessas aqui aparece constante sempre, né? Tá aparecendo essa aqui. Opa, vou colocar com outra. Isso aqui. Está aparecendo x mais y maior ou igual que zero e x mais y menor ou igual que zero. E está aparecendo y menos x, certo? Beleza. Então aqui temos, por um instante imagina que não tem essa desigualdade, que nós estamos trabalhando unicamente com x mais y igual a zero e com x menos y igual a zero, certo? Então, quem que seria o gráfico dessas duas retas, né? Esse também é clássico, né? Essa daqui seria essa daqui, né? Que passa pela origem, certo? Essa seria a reta... separar esse negocinho aqui, senão fica um pouco feio. Aqui seria a reta x menos y igual a zero. E aqui estaria a outra, né? Que seria a reta x mais y igual a zero, né? Bom, feito isso daí. Agora, quem que são as regiões, né? Porque essas duas retas estão... determinando 8 regiões em total, né? Aqui temos 1, 2, 3, 4, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava região, né? A pergunta é qual dessas 8, né, são parte do gráfico do domínio, né? Bom, nós temos aqui que, primeiro caso, né? Primeiro caso, temos que x mais y maior ou igual que zero e x maior que zero, certo? Que região representa isso daí? Certo. Então, novamente, né? A gente pega pontos, né? Vamos pegar pontos aqui e está dizendo que primeiro que x é estritamente positivo, ou seja, que essa inequação daqui, né,
não vai considerar x negativo, certo? Então vai considerar só o que está desse lado, né? Certo? Então, se a gente faz isso daí, teríamos que x maior ou igual que zero. Vamos graficar uma por uma, tá? Isso aqui. Vamos graficar aqui, primeiro com outra cor, tá? Aqui teríamos x más y maior ou igual que zero e x maior que zero. Aqui vamos graficar x más y menor ou igual que zero e x negativo. E aqui vamos graficar y menos x menor ou igual que zero e x maior que zero. Aqui vamos graficar y menos x maior ou igual que zero e x, tá? Vamos relembrar isso aqui, como que a gente grafica essas coisas aqui, né? Certo. Daqui, como que seria a gráfica disso aqui? É esse cara daqui, certo? Certo? Essa seria a nossa reta x más y igual a zero. Certo? Aqui está dizendo que vai pegar só x positivos, né? Ou seja, ela vai pegar só o que está desse lado aqui, né? Certo? Então, vamos ver de fato, né? Quem que seriam esses pontos daí. Então, vamos pegar um ponto conhecido para ver qual que seria a região, né? Que a gente vai ter aqui, né? Porque essa reta, né? Está dividindo em duas partes, né? Uma região aqui que está de amarelo e uma região aqui que eu vou colocar de verde, né? Uma que está sobre a reta e uma que está embaixo da reta. Então vamos ver qual que seria a região, né? Aqui vamos assim, não pode ser o ponto 50 e 0, né? Vamos ver. Esse ponto satisfaz a inequação? Então teríamos que x é 50 e que y de fato é 0. Então observe que é verdade, né? Esse ponto satisfaz a nossa inequação. Portanto, né, a região, né, seria essa aqui. Certo? Então nós já graficamos essa daqui. Temos que graficar essa outra daqui, né? Certo? Novamente a gente faz o desenho da reta. Aqui teríamos x más y igual a 0. Certo? Como o x é negativo agora, né? Então todo o que está desse lado, né? Aqui, né? Não vai ser considerado, só o que está desse lado, né? E aqui do lado do x negativo, né? E do lado do x negativo, novamente nós temos duas regiões, né? Uma que está sobre a reta e outra que está embaixo da reta, né? Então vamos ver quem que seria um ponto que está ali, né? Se não, a gente pode colocar aqui um ponto. Tá mais fácil pegar um ponto daqui. Vamos colocar o menos 50, 0, né? Então se a gente colocar menos 50 aqui, mais um 0, né? Isso continua sendo menor ou igual que 0, né? Então, de fato, a região, né, que a gente está procurando aqui seria essa daqui, né? Certo? Beleza. Agora, esquecendo de colocar i aqui. Aqui também. Não, desculpa, não era i. Aqui era para escrever o. Certo? Agora vamos graficar as outras, né? Temos essa aqui, né? E essa reta que é aqui, y menos x igual a 0. E essa outra reta aqui, y menos x igual a 0. Certo? Então vamos graficar a primeira região, né? Como está dizendo aqui que o x, nessa primeira aqui, né? Está dizendo que os x são positivos, então a única coisa que vamos ter em consideração aqui seria esse lado, né? Só o x positivo, né? E novamente, né? Aqui, né? Essa reta divide a região em duas partes, né? Uma que está sobre a reta e outra que está embaixo da reta. Então vamos pegar um ponto, tá? Pelo visto, né? Está sendo mais fácil pegar pontos que estão no eixo x, né?
Então, novamente vamos pegar o ponto 50, 0, né? Então aqui teríamos que 0 menos 50, né? Menor ou igual que 0. E de fato, isso aqui é verdade, portanto a região que a gente está, que representa, né, essa inequação seria essa daqui, certo? Agora, vou colocar com outra cor, tá? Vamos colocar com uma cor azul, tá? Tá? E agora a outra região seria qual? Seria né, toda que estão com x negativos, né? Então x negativo significa que nós vamos considerar só essa que está aqui, né? E se a gente considerar só essa parte daí, né? Então a reta novamente divide em duas regiões, né? Essa que está sobre a reta e essa que está embaixo da reta. E novamente, né? Pegar um ponto no eixo x é o mais simples, né? Então vamos pegar o ponto menos 50, 0, né? Aqui vamos colocar 0 menos 50, maior ou igual que 0. Isso aqui é verdade? Sim, né? 50 sempre é maior ou igual que 0. Então a região que a gente está procurando aqui, né, seria... Opa, eu falei que ia colocar de azul, né? Seria essa daqui. Certo? Então, agora a única coisa que a gente vai fazer é colocar tudo isso num único gráfico, tá? Num único plano, né? Beleza, temos duas regiões aqui que estão de vermelho, né? Aqui diz essa que é representada por essa daqui e essa outra que é representada por essa daqui, certo? Observe que temos um O aí, né? O significa união, né? Então aqui teríamos que a região de vermelho, né, seria essa parte daqui, certo? E teríamos essa outra daqui, certo? Agora a de azul, né, que vamos representar por, temos essa e essa daqui, né? Novamente, como temos um O, significa que a região tanto da esquerda como da direita, né, vão estar unidas, né? Bom, quem que seriam essas regiões? Seriam temos essa daqui, né? E temos essa outra daqui. Vamos graficar a primeira, né? Seria essa parte daqui, certo? E a outra seria essa parte daqui, certo? Agora, observe o seguinte: quando a gente escreveu o domínio, né? Vou soltar por aqui. Quando a gente escreveu o domínio, nós tínhamos essa inequação daqui, certo? E nós tínhamos essa outra inequação daqui, né? Certo? E essas duas, a primeira inequação está representada por essa região e por essa região, né? Unidas. Y a segunda inecuación está representada por esa región y por esa región unidas. Mas observe que esas dos regiones, né, tem um I. E o I significa o que em matemática? Significa uma intersecção, né? Então, quais que são as partes de intersecção aqui? As únicas partes de intersecção são essa e essa, né? Onde que se intersecta o vermelho com o azul? Aqui, né? Aqui e aqui e aqui, certo? Portanto, vamos a apagar agora isso aqui. Portanto, o gráfico, né, que representa a nossa função seria isso daqui, certo? Alguma dúvida? Pergunta? Professor, Diga. como a equação aí, ela não vai poder existir quando x for igual a zero, né? Não deveria fazer uma bolinha ali no x para indicar isso graficamente? Que o x no ponto zero ele não vai ser considerado? Uma bolinha. Ah, tu quer para escrever um pontinho a verde, né? Com outra cor, tá?
Isso aqui? Exatamente, porque ela não vai ser considerada no x igual a zero, né? Uhum. Uma outra dúvida? Pergunta? Não, bem tranquilo. Tá, ok, então aqui acabamos de relembrar, né, como que a gente grafica, né, em equações, tá? E agora que eu fiz essa aqui, acabei de relembrar outra, né, que também é interessante, que é quando a gente mistura, por exemplo, circunferências com parábolas, que dão gráficos bem legais. Por exemplo, vamos ver outro exemplo aqui. E esse aqui seria já o último, tá? Desse tipo, porque a gente não pode focar muito na parte só de domínio, né? Temos que fazer outras contas aqui. Então, determine o domínio da função f de x, y e vamos colocar aqui uma parábola, a clássica parábola, tá? X quadrado, y, e vamos colocar aqui uma circunferência, tá? E para poder dar colocar algo mais interessante, vamos a botar uma raiz aqui, certo? A gente poderia colocar ao contrário, né, uma circunferência lá. Por que faz a circunferência, né? Porque de fato, se isso é igual a zero, né, teríamos uma circunferência, né? E se o numerador também for igual a zero, teríamos só uma parábola, né? Quando eu escrevo igual a zero, não estou dizendo que no longo das contas vai ser igual a zero. Só estou dizendo ou explicando para vocês como é que eu consigo ver, né, onde que está a circunferência, onde que está a parábola, né? Tá? São, entre aspas, um dos truques, né, para ver rapidamente quais que seriam as características que vai ter essa função, o domínio dessa função, né? Então, novamente o clássico, né? Seja um c igual a f de x, y, onde f de x, y já vimos que é x quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado menos 16, certo? Bom, quando que estaria bem definida essa função, ou teria sentido, né, escrever essa função? Observe que a função está bem definida, que a função está bem definida se o que acontece? Para estar uma função que possui uma raiz estar bem definida, né? Teríamos que ter que x quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado menos 16. Essa expressão tem que ser maior ou igual que 0, certo? Certo? Sim. Agora, para poder ver quem que seria a solução dessa equação. Então, daí, vamos escrever aqui x quadrado menos y sobre x quadrado mais y quadrado menos 16 maior ou igual que 0. Isso aqui é equivalente ao quê? Isso aqui é equivalente a escrever teríamos para essa expressão daqui, para essa expressão daqui ser maior ou igual que 0, tem que acontecer duas coisas, né? Tem que acontecer que x quadrado menos y tem que ser maior ou igual que 0 e, ao mesmo tempo, o cara que está no denominador, ou seja, e x quadrado mais y quadrado menos 16, tem que ser também um número positivo, certo? Se isso não acontece, nunca vamos obter, né, uma expressão, né, que seja maior ou igual que 0, né? Qual que seria a outra situação que pode acontecer? Ou pode acontecer que o cara que está no numerador, ou seja,
x quadrado menos y pode ser um número negativo, mas tem que acontecer o quê? Que o denominador também teria que ser um número negativo, certo? Para poder compensar o sinal que está no numerador com o sinal que está no denominador e transformar essa expressão em uma expressão positiva, certo? Beleza. Feito isso, vamos ver isso aqui ao que é equivalente. Bora lá. Temos x quadrado menos y maior ou igual que zero. Então, aqui teríamos que x quadrado menos... Opa, não vou escrever novamente. Menos, né? Se y está com sinal negativo, como passa do outro lado? Passaria com sinal positivo, certo? E o mesmo acontece aqui, né? X quadrado mais y quadrado maior que 16. Ou x quadrado menor ou igual que y. E x quadrado mais y quadrado menor que 16. Opa, aqui escrevi uma chave, né? Certo, já temos aí nossas inequações, né? Então, a parte de escrever o domínio é a parte mais fácil, né? Daí, certo? O domínio de nossa função é o que? É o conjunto de pontos x, y que estão em R2, tal que satisfazem essas inequações aí, né? Que x quadrado maior ou igual que y e x quadrado mais y quadrado maior que 16 ou x quadrado menor ou igual que y e x quadrado mais y quadrado menor que 16, né? Ok? Bom, agora, o interessante é a gráfica, né? Como que a gente grafica essa expressão daí? Bom, novamente, para poder graficar, temos essas expressões, né? Temos que graficar uma por uma, né? X quadrado maior ou igual que y e x quadrado mais y quadrado maior que 16, certo? Ou x quadrado menor ou igual que y e x quadrado mais y quadrado menor que 16, certo? Bora lá, vamos graficar. Aqui temos section, né? Opa. Certo? x, y, ok? Beleza. Vamos graficar primeiro essa daqui, né? Se nós temos aqui x quadrado, vou escrever com outra cor aqui. Se nós temos x quadrado maior ou igual que y, essa aqui é uma parábola, certo? Certo? Porque é uma parábola, se por um instante a gente esquece desse sinal, né, e volta ao igual, né, isso aqui é uma parábola, né? De qualquer forma, essa parábola seria um cara assim. Opa, tá feio aqui. Certo? Mais ou menos assim, né? Essa aqui seria a parábola x quadrado igual a y. Bom, agora, qual que seria a região que representa essa parábola? Bom, vamos pegar um ponto. Qual que seria o mais simples? Temos, ou pegamos, a gente pega um ponto daqui ou a gente pega um ponto daqui, certo? Porque essa parábola está determinando duas regiões, né? Essa e essa outra daqui, certo? Então temos que escolher qual que seria a região que determina essa parábola. Então, qual que seria o ponto mais simples? Bom, aí depende de vocês, né? Eu, como não gosto de trabalhar com negativos, né? Eu vou pegar aqui uma que seja o 0 é 100, por exemplo. Eu tenho certeza que esse ponto está dentro dessa região, então aqui seria x quadrado, que é 0, maior ou igual que 100. Isso aqui é verdade? Sim ou não? Não, né? Isso aqui é falso. Portanto, a região, né, que representa aqui, né, seria isso. Opa, era preciso colocar uma azul aqui. Certo? Então, feito isso,
Ok, e apagamos isso aqui. Agora, vamos representar a essa outra inequação que temos aqui, que seria x quadrado mais y quadrado maior que 16, né? Se por um instante a gente esquece desse sinal, né? Teríamos x quadrado mais y quadrado igual a 16. Essa aqui seria uma circunferência com centro na origem e raio 4, certo? E como que a gente representa isso aqui dentro do gráfico? É isso, dentro do plano, né? Seria mais ou menos assim, né? Certo? Então, opa, aqui temos que ter em consideração o seguinte. Lembremos que aqui temos um sinal estricto, né? Portanto, nossa circunferência é um negócio assim, pontilhado. Tá? Ok. Certo, né? Então, agora, essa circunferência tem duas regiões, né? Vai ter uma região que está dentro dela e outra região que está fora dela, né? A pergunta seria qual que seria a correta, né? Então, que é o mais simples aqui? Vou pegar o centro da circunferência. O centro seria o 0, 0, né? O centro é esse que está aqui, né? Certo? Seria 0, 0, x, 0, certo? Então aqui ficaria 0 quadrado mais 0 quadrado maior que 16. Certo? Então, isso aqui é verdade? Não. Portanto, tudo que está dentro da circunferência não é a região que eu estou procurando. Certo? Então, tudo que está fora seria a região que eu estou procurando. Certo? Já agora, observa que quando eu escrevi essa desigualdade aqui, né? A primeira eu grafiquei de cor azul e a segunda de vermelho. Como temos um i aqui, né? Então nós teríamos que o gráfico que representa a solução dessas duas inequações seria a intersecção, né? A intersecção entre o gráfico da primeira e o gráfico da segunda. E onde é que está a intersecção? A intersecção estaria, onde que está a intersecção do vermelho com o azul? A única parte onde está a intersecção do vermelho com o azul são nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui. Aqui não, aqui só vermelho e aqui só azul, aqui não temos nada. Certo? Então apagamos, né? Tudo que tem x, né? Certo? E a gente fica só com a parte que interessa para nós, certo? Que seria essa. Certo? E vou apagar essas setinhas que eu coloquei aqui porque fica feio assim. Certo? Bom, analogamente a gente faz o outro, né? Certo? Novamente aqui que a gente temos essa parábola, né? Certo? Que seria x quadrado igual a y. E também novamente temos essa circunferência, né? Que se encara assim, né? Certo? Que seria x quadrado mais y quadrado igual a 16, né? Bom, essa aqui fica como tarefa gráfica, mas para aqui já está um pouco acostumado com o gráfico de desigualdade, né? Percebe que como esse cara é uma expressão, né? X quadrado tem que ser maior ou igual que y, significa que ele vai pegar todos os y positivos, né? Tudo que está para cima e isso aqui, tudo que está dentro da circunferência. Portanto, o gráfico disso aqui, né? A região, né? Seria isso aqui. Bom, isso aqui fica como tarefa verificar isso, tá? Tarefa. Verificar a gráfica. Tá? Depois com a prática, tá? Vocês conseguem ver isso. Conseguem graficar só olhando as inequações, tá? Daí,
Vamos a juntar toda essa informação em um único gráfico. Se a gente junta toda essa informação, né, teríamos que o gráfico do domínio, né, aqui está o x, aqui está o y, aqui está a parábola, certo? A parábola x quadrado igual a y e a circunferência, certo? Vou colocar isso em todo, tá? Aqui teríamos a circunferência de x quadrado mais y quadrado igual a 16, certo? Beleza. Então, qual que seria a nossa região? A região que representa o domínio. Então, como aqui desse lado graficamos a região que representa a essas inequações, né? E desse lado, aqui está a gráfica desse aqui, né? Mas, como vimos, temos um O, né, entre essas duas, né? Então, esse O significa união, né? E o I significa intersecção, tá? Ok? Então, como temos um O e isso significa união, vamos unir todo, né? Aqui temos esse pedaço e aqui temos esse outro, né? E tudo isso que está de verde, né, seria o domínio da função f. Dúvidas? Perguntas? Não, Não, tranquilo. né? Tá tranquilo, né? Agora, depende muito de vocês estudar a parte de funções, tá? Beleza, então. Dito isso, então agora a gente já pode passar para o que seria a superfície de nível, né? Ou curvas de nível. Vamos definir aqui o que seria curvas de nível. Tá, antes de curva de nível, tá? Vou deixar aqui uma que seria bom que vocês pratiquem isso aqui, tá? Isso aqui é um exercício. Porque sempre vejo que vocês... Bom, sempre não. Alguns de vocês estão tendo problemas porque tem alguém que conseguiu resolver a prova essa do máximo inteiro, tá? Então seria uma com máximo inteiro. Vamos determinar determine determine quem que seria o domínio. Não, o domínio não, vamos pedir aqui a imagem, tá? Que é quase o mesmo, só que a única coisa que no lugar de analisar, né, o f de xy, você analisa o que acontece com você. É a única diferença. Determine a imagem da função f de x, y, e vamos colocar aqui uma raiz, um cara que possua 3, tá? Vamos ter sim, tem que ser um todo, senão aqui a expressão não ficaria maior, tá? Se o x quadrado mais y quadrado
está entre 0 y 1. Y aquí un máximo entero, ¿tá? Un x cuadrado más y cuadrado, ¿tá? Si o x cuadrado más y cuadrado no es igual que 3, tá? E vamos colocar aqui parte da circunferência, tá? X cuadrado más y cuadrado menos 1, tá? Assim, 5 é igual que x cuadrado más y cuadrado, certo? Se não, tá ok. A solução seria um exercício, tá? Se vocês têm alguma dúvida, tá? A gente pode ver, tá? Esse exercício depois, tá? Tá, eu já pesquei exercício, eu já pesquei tarefa aqui. Tá? Lembrem que esse aqui tá função máxima inteiro, tá? Tá? Não é um colchete com um valor absoluto lá dentro, tá? É o máximo inteiro, uma função totalmente distinta. Bom, vamos voltar aqui. Essa aí fica como tarefas, a gente analisa na próxima aula, tá? Se por acaso vocês não conseguirem verificar, tá? Mas tentem essa aí para que vocês consigam ter essa facilidade de trabalhar com essa função máxima inteira, tá? Então, vamos ver agora a curva de nível. Curvas de nível. Bom, curvas de nível, um negócio bem simples. Vamos ir direto para a definição. Tá. Que uma curva de nível é uma função de várias variáveis, tá? Que a gente vai igualar a uma constante. Então, aqui a gente pode colocar as curvas de nível. As curvas de nível de uma função f de várias variáveis, tá? São aquelas com a equação f de x vamos colocar aqui, vou colocar várias variáveis, então vamos colocar f de x sub 1, x sub 2 até um x sub n igual a um k, onde k é uma constante. Tá. Como observação, tá? A constante k, tá? Pertence à imagem da função, tá? Se essa constante k não pertence à imagem da função, não teria sentido igualar, tá? A função com esse valor k. Então, o que realmente faz uma curva, esse conceito de curva de nível? Só para explicar aqui rápido, tá? Vamos colocar aqui a representação gráfica, só com duas variáveis, tá? Imagina que a gente tem a função f de x, y, certo? Se isso é igual a um c, quem que seria a gráfica? A gráfica, não a gráfica do domínio, que seria um negócio que está no plano. Estou perguntando
quem que seria a gráfica dessa função. Como temos, nesse caso, temos três variáveis, né? X aqui, Y aqui e Z aqui, a gráfica estaria em um espaço tridimensional, certo? Teríamos, bom, aqui depende, né? Muito como vocês escrevem. Se vocês respeitam a regra da mão direita, né? Mas geralmente os livros acostumam escrever assim, né? Os livros de matemática, os livros de engenharia, de física, eles, por algum motivo, eles escrevem, se não me engano, era algo assim, né? X com Z, certo? Era assim, né? Um X, Y e o C desse lado, né? Mas tanto faz isso aí. A ideia é a seguinte: se a gente pegar X, Y, Z, tá? E a gente faz o que? Vamos colocar aqui a continuação, tá? E imaginemos que essa função f, né, represente um paraboloide desses que a gente estava estudando na primeira parte, né? Certo? Ou seja que essa função, né, represente esse paraboloide aqui, certo? Ok. Quando você faz o seguinte, f de x, y igual a uma constante k, o k, né, significa que ele está dando valores para o c. Agora, vamos supor que esse k for 1. Significa que a gente vai considerar o ponto 1, certo? E ele imaginariamente vai fazer o seguinte, ele vai traçar um plano. Você não vê isso aí, mas a técnica faz isso aí. Bora lá, vamos ver aqui. Ele imaginariamente faz o seguinte: traça um plano e com esse plano, né, ele age como uma faca e corta a nossa gráfica. Se ela corta a nossa gráfica, né, ela vai ficar dessa forma, certo? Certo? Agora, o que faz a curva de nível? Ela diz que tipo de curva é essa daqui. Vou pegar para escolher outra cor aqui. Que tipo de curva é a que está aqui? Essa daqui, tá? Seria uma curva de nível. Tá? Só que nós estamos vendo aqui a curva de nível em um contexto tridimensional, tá? E geralmente o livro ela olha, ela fica sobre. Imagina que um de nós está aqui, certo? E nós olhamos para baixo. O que a gente observaria? Se a gente olha para baixo, a gente vê essa curva de nível de cor azul, né, que está aqui. E nós veríamos uma circunferência, certo? Mas se a gente fica desse lado aqui, né? O que a gente observaria? Vemos a mesma circunferência, mas com toda a estrutura, né? Então, os livros geralmente, né? Eles fazem o que? Eles falam, vou pegar aqui um valor igual a 1, um valor igual a 2, um valor igual a 3, né? Isso vai gerar várias circunferências. Certo? Então eles, como que graficam? Eles pegam os eixos x e y e vão colocando cada uma dessas circunferências. Uma aqui, que seria a primeira, né, que eu grafiquei. Depois ele coloca a segunda. Depois ele coloca a terceira. E assim. Tá? Mas essa gráfica daqui é a visão desse cara daqui, que é a visão, o olhar, né, de quem está aqui na parte mais alta possível, né, aquele que está bem mais para cima, né, e olha para baixo.
tá? Quem está nessa posição daqui, né, e olha para baixo, ele vai ver o que? Se a gente graficar todas as curvas de nível, vai ver justamente gráficos dessa forma, né? Vai ver, né, uma circunferência aqui, outra circunferência aqui e outra circunferência aqui, certo? Bom, olhar circunferências vai depender muito do tipo de gráfico que a gente vai ter aqui, tá? Então, explicado o que está acontecendo aqui, né? O que diz novamente, né? O que está dizendo para mim qual é a informação, né? Que está dando para mim as curvas, né? Ele está me dando o comportamento, né? Em cada uma dessas, digamos assim, fatias, né? Geradas por esse plano, por esses planos, né? Que vão cortando a nossa gráfica, né? Certo? Em cada um dos níveis. No nível 1, ele corta, né, a nossa gráfica e observa que essa parte que ele cortou, que seria isso que está aqui, né, é uma circunferência. Ele novamente pode gerar outro plano aqui, né, corta novamente no nível 2 e olha aí, temos novamente outra circunferência. E ele vai graficando desse jeito. Certo? E novamente, essa gráfica que está aqui é a visão de alguém que está acima e olhando para baixo, tá? Ok. Dito isso, né? A gente já entende um pouco mais, né? O que faz uma curva de nível e vamos ver alguns exercícios. Bom, um que outro exercício, né? Tá? Vamos ver justamente esse aí que a gente acabou de explicar, né? Seja f, tá? Que vai de R2 para R, tá? Uma função que pega pontos x, y e transforma eles em pontos da forma x² mais y², tá? Determina as curvas de nível. Determine as curvas de nível. Tá? E faça a gráfica da superfície. Tá. Solução. Tá. Novamente, vamos ver quem que são as curvas de nível, né? Sabemos que as curvas de nível é quando a gente pega fxy, denotamos essa expressão por um c, escrevemos x² mais y² e a gente coloca um valor k, certo? Daí, se esse k for igual a 1, então nós teríamos o que? x² mais y² igual a 1. Se o k é igual a 2, nós teríamos x² mais y² igual a 2. Se k é igual a 3, nós teríamos x² mais y² igual a 3, né? E assim, certo? Observe que tipos de curvas são esses caras que estão aqui. Isto são circunferências, certo? E como temos um monte de circunferências aqui, a gente chama de famílias. Isto é uma família de circunferências. Certo? E como que seria a gráfica disso aqui? Novamente. Vamos fazer a gráfica. Essa linha. Teríamos x, y. Vamos graficar a primeira, tá? Que seria uma circunferência com centro na origem e raio 1, né? Certo? Isso aqui seria a circunferência x² mais y² igual a 1.
essa segunda circunferência seria, né, uma circunferência com centro na origem e raio raiz de 2, né? Essa seria mais ou menos cara aqui, né? Esse aqui seria a circunferência x quadrado mais y quadrado igual 2, né? Essa daqui seria uma circunferência com centro na origem, tá? E raio igual raiz de 3, né? Certo? E assim a gente pode continuar, né? Certo? Então, como eu disse, né? Essa aqui é o que a gente vê, né? Quando alguém está... quando alguém... Se eu quiser graficar isso aqui no eixo 3, com 3, né? X, Y, Z. Como eu disse, né? Essas curvas de nível são o que vê. Quem que vê essas curvas de nível? O cara que está aqui na parte de cima, né? E ele olha para baixo e vê cada um desses gráficos que estão aqui, né? Então, mas uma vez que a gente já tem essa informação, né? Que vê esse cara, que vê ele, vê isso aqui. Então nós queremos reconstruir, na verdade, quem que seria a gráfica, né? Que de nossa superfície, né, que está aqui, né? Onde que está? Certo? Está aqui. Então, para fazer isso, então, observemos cada um desses caras que está aqui, né, vai me dar informação desse tipo. Vou escrever aqui um pouco mais bonito, né, o sistema de coordenadas. Certo. Vamos escrever aqui. Certo. Ok. Então a gente pode chamar esse aqui um X, um Y e um Z. Beleza. Então vemos que quando observe que esses caras que estão aqui, né, são o que? Seriam os valores que vai ter o C, né? Observe, C está aqui e os valores são os K. Então aqui temos K igual 1, certo? K igual 2, K igual 3, ok? Então, observe que aí, né? Em K igual 1 temos uma circunferência, certo? Centrada na origem e com raio igual 1. Eu grafiquei ela de cor marrom, né? Seria um cara assim, né? No ponto 2 temos outra circunferência, né? Só que com raio igual raiz de 2, né? Aí temos mais ou menos a circunferência. E no ponto 3, C igual a 3, né? Temos outra circunferência só com raiz de 3, né? Então, observe que essa informação, né, daqui, né? Eu poderia continuar construindo, né? Mais circunferências, certo? Dependendo de quantos Ks eu pegue, né? Posso pegar uns 20K e a gente pode ver, né, o gráfico. Então, observe que se a gente junta todos esses pontos, todas essas circunferências, né, vamos obter, né, o paraboloide, né, certo? Ok. Então, é para isso que servem as curvas de nível. Com elas, eu posso reconstruir, né, a superfície, né, que representa justamente a essas
equações, né? Observe que aqui temos a equação c igual a x quadrado mais y quadrado, certo? Tá, até aqui alguma dúvida, pergunta? Se não vê, então novamente pode colocar a dúvida lá no chat, tá? Se tiver, né? Então, como diz, né? Qual é que a informação que dá para mim as curvas de nível? Ela faz o que? Ela, tipo assim, ela faz como se pegasse né, um plano, ali como se fosse uma faca, corta a nossa superfície e dá para mim informação de qual é que é o comportamento de essa superfície nessa fatia, né? Que a gente pegou aqui, né? Tá ok? Alguma dúvida, pergunta? Por enquanto não. Não, né? Então, dependendo muito do tipo de função que vai aparecer aqui, né? A gente pode gerar distintos tipos de curvas de nível, né? Pode aparecer funções da forma x quadrado mais y, né? Aí vamos ter parábolas, né? Pode aparecer essa aqui, ou pode aparecer, né, um x quadrado menos y quadrado, e a gente teria aí algumas retas, né? Então muito vai depender de que tipo de função a gente coloca nessa parte daqui. Ok. Bom, dito isso aqui, seria legal, né, que vocês vejam a parte de ler ou verificar, né, os exercícios que estão no Steward. Se não me engano, está na página. Peraí, vou verificar o livro, tá? Verificar os exercícios. As soluções, tá? Se não me engano é assim, né? Steward, tá? Página 798. Sim, essas aí são duas, tá? Aí não tem muita coisa pra nova, né? Bom, nova não, difícil, né? Coisa distinta ao que a gente já viu aqui, né? Que era o cálculo de domínio de funções, né? Que era para relembrar bastante coisa. Aqui não tem muita coisa, não. A gente já viu isso aqui na primeira parte, na verdade, de superfície, né? A gente começava a cortar, né? Por fatias também, né? Beleza? Então, dito isso, vamos ver agora o que seria... Ah, tá. Operações, tá? Com funções de várias variáveis, tá? Professor, faltam só 10 minutos, eu acho que dá tempo? Sim, porque são só 4 operações. Ah, sim. São só 4, é somar, restar, resta, multiplicação, divisão e composição, só isso. Operações. Beleza. E são basicamente o que a gente vê, né? Com funções, tá? Funções de várias variáveis. Ok, definição. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então, seja f e g, né?
que están definidas en algún conjunto, en Rn, que va para R, con dominios. Digamos que esos dominios sean de definir funções de várias variáveis. Tá ok? Então definimos e para colocar um pouco mais para cima, primeira coisa aqui, a soma e a resta de funções. Se a gente tem uma f, tá, e uma g, e a gente soma essas duas funções, tá, isso seria igual ao que? A f de x mais g de x, onde esse x, né, para todo x, tá, onde esse x tem que estar aonde? Tem que estar no domínio, tá, da função f mais g. Só que esse domínio é dado pelo domínio de f intersectado com o domínio de g, certo? A multiplicação é basicamente o mesmo, f por g aplicado no ponto x. Isso seria igual ao que? Ao f de x, certo? Multiplicado por g de x, certo? Para todo x que está onde? No domínio do produto de f com g, onde esse domínio não é mais que a intersecção desses dois domínios, da f com o domínio da g. A quarta operação seria a divisão, né? F dividido entre g, aplicado no ponto x. Isso seria f aplicado no ponto x, certo? Dividido por g aplicado no ponto x. Para toda x que está onde? Está no domínio de f dividido entre g, onde esse domínio é o quem? É o domínio da f. Opa, tinha que colocar se tinha cif, né? E o cif não tem se tinha não. Tá? Intersectado com o domínio da g. Só que aqui temos que fazer o que? Temos que tirar todos os pontos x, tal que o g, né? Tal que o g é nesse ponto x, tá? Ser igual a zero. Certo? Justamente para evitar que apareçam coisas como 4 dividido entre 0, né? Que não está definido, né? E finalmente a gente tem a composição, né? De g composta com f aplicado no ponto x é igual ao que? É igual a g aplicado em f de x, certo? Onde essa função g é uma função que está definida de R para R, certo? Senão não teria sentido, né? Por que não teria sentido aqui? Daqui a pouco eu explico isso por quê. Tá? E vamos ver o domínio da composição de f com g, certo? É o conjunto de x, né, que está no domínio da f, tal que o f de x, né, está onde está na imagem da f intersectado com o domínio da g. Bom, se vocês veem, né, todas essas definições são análogas com o que a gente vê, né, na teoria de funções de R em R. A única coisa diferente aqui, né, é na parte da composição, né? Por que é distinto? Porque nós temos aqui um espaço Rn, temos que ir para R,
temos que ir para R, certo? Por que a gente faz isso? Olha aqui, a G pega elementos X, né, que são vetores, e transforma essa G, né, transforma esse elemento, né, em um elemento que está na reta real, né? Agora, se esse G aplicado em X está na reta real, desculpa, G não, esse era o F, né? Agora, se esse F está na reta real, né, não existe, então a única opção que tem o G, né, é ser uma função que vai de R para R, né? Não teria como ele ir de Rn para R, certo? Por quê? Porque o f de x justamente está em R, né? Então é por isso que a composição, né, é dada com uma função g que está definida de R em R, certo? Bom, exemplos a gente vê na próxima aula, tá ok? Vou passar a lista. Pessoal, Diga. o senhor poderia, por favor, repetir o que acabou de falar sobre o domínio, porque eu não consegui ouvir. O domínio. Tipo, não, o que acabou de falar, essa explicação Porque o G? dos gráficos. Sim, sim. É porque o f que está aqui, né? Esse f, né? É uma função que vai de Rn para R, né? Tá? Ela pega elementos que estão em Rn e transforma esses elementos em um valor ou em um objeto, né, que está em R, né? Ou seja, pega um vector e transforma ele em um número, certo? Por isso que aqui faz o desenho, né, de um espaço tridimensional e aqui usou uma reta, né? Certo? Ele pega um vector e transforma esse vector em um número, tá? Agora, se esse f de x é um número, a única opção que tem o g, né, certo? Que é a função que vai aplicar, né, ao f de x, a única opção que ele tem é que o domínio dela esteja sobre R, certo? Não pode estar sobre Rn, não? Porque o f de x já está em R, certo? Não existe forma de como eu acrescente, digamos, aqui outra dimensão, aqui outra dimensão, certo? Tá? Como f de x já está em R, então a única opção que tem o g é estar também em R. Tem o domínio em R, desculpa.